Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Débora Chaves e você está no TDC. Aqui a gente fala sobre assuntos gerais de psicologia, com foco em tipologia e sim. No vídeo de hoje a gente vai abordar algumas questões básicas, muito introdutórias sobre os tipos psicológicos, sobre o que é uma função inferior, o que é uma função dominante, o que é um tipo irracional, o que é um tipo racional, enfim, questões muito básicas de tipologia, mas que confundem bastante quem está começando agora. No grupo dos intuitivos, nós temos os tipos intuição introvertida dominante e a intuição extrovertida dominante. Quando se é introvertido, o indivíduo possui uma relação um pouco problemática com a realidade prática e material ao redor dele, que seria o ambiente material de fato. E na intuição introvertida e na intuição extrovertida, embora elas compartilhem sim semelhanças de operação no mundo, elas acabam divergindo em pontos cruciais em relação a como elas lidam com a realidade. Por via de regra, todo intuitivo vai ter uma relação um pouco caótica com a realidade material. E isso inclui todo tipo de material da sensação, que seria o próprio trabalho, relação com o dinheiro, relação com o sexo, que varia entre 8 e 80, pode ser uma pessoa excessivamente apegada a dinheiro, pode ser uma pessoa que não sabe administrar dinheiro, porque ela não tem uma visão muito precisa do valor do material, do que é material. Para ela, ou vai acabar de uma vez só, ou ela tem demais e precisa guardar porque vai acabar, mas enfim, ela tem uma relação caótica e não tem uma visão precisa da escassez daquelas coisas. Então ela vai ter essa postura 880 em relação a tudo que é material. No caso da intuição introvertida dominante, a gente tem como posição a sensação extrovertida inferior. Quando um indivíduo possui uma intuição introvertida dominante, ele interpreta a realidade através de uma visão e uma interpretação simbólica muito específica e muito individual. São indivíduos que frequentemente têm visões muito específicas para a vida que eles querem realizar, concretizar, ou uma interpretação de como a realidade realmente funciona a um nível arquetípico. É um insight sobre uma época e que ele é tomado, aquela visão toma e direciona e guia o indivíduo de uma forma muito, muito pessoal. São indivíduos como Nietzsche, são indivíduos como Ted Kaczynski, e no caso da intuição introvertida e dominante, a gente tem muitos indivíduos que são de exemplo na realidade, que são indivíduos que lidam diretamente com a questão da visão, de ter um insight muito profundo de como o mundo está funcionando naquele momento, ou tem visões muito arrebatadoras de algum símbolo que está acontecendo naquele momento. E nesse sentido, nós já citamos o Nietzsche, e é um bom exemplo, porque ele antagonizava a religião, ainda que não quisesse se apropriar daquilo, mas ele entendia como um movimento muito importante para a época. Então ele refletia sobre aquilo e ele achava que tinha atingido um nível de realização, um nível de visão que era muito esclarecedora e não estava disponível para a maioria das pessoas da época. E o tipo que tem a intuição introvertida e dominante frequentemente cai nesse dilema de eu estou vendo uma coisa que nem todo mundo está vendo, eu não sei como explicar para essas pessoas e eu não sei como fazer com que elas mudem de ideia. Um ótimo exemplo disso também é o Giordano Bruno, que eu novamente foi uma pessoa que cresceu dentro da igreja, mas confrontado com algumas divergências do que ele chamava de verdade, ele também quis levar essa visão ao mundo, porque para ele era aquilo que existia e todo mundo precisa ver. Então, o intuitivo introvertido e dominante frequentemente tem esse dilema de eu estou vendo uma coisa que nem todo mundo está vendo, eu entendo uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Até porque a intuição introvertida dominante, ela é a linguagem muito próxima do inconsciente, ela é imagética, ela não é tão racionalizada como a comunicação escrita, por exemplo. Então, o intuitivo, o introvertido dominante, ele pode ter visões muito específicas do mundo, às vezes visões muito valiosas, mas que ele simplesmente não sabe comunicar, ele não sabe tornar popular. Então, ele fica naquele dilema que eu estou preso. Já a intuição extrovertida dominante, ela lida com temas diferentes da intuição introvertida dominante. Quando a gente tem uma intuição extrovertida, o abstrato, ele funciona de uma forma muito mais dinâmica que uma função retraída, que é a função introvertida. E quando a gente tem uma intuição tão dinâmica assim,
ela é capaz de hiperdimensionar as potencialidades do objeto, significando que para o intuitivo extrovertido, ele vai ver o potencial numa situação, um potencial num objeto, um potencial num projeto, em alguém, e ele vai hiperdimensionar aquele potencial, ele vê muito longe, ele prevê tendências do objeto, ele vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Isso é positivo no sentido de que existem muitas pessoas que trabalham com comportamento de consumo, previsão de tendências, que têm uma intuição extrovertida dominante muito funcional, já que a gente está lidando com o abstrato. Mas a intuição extrovertida dominante, ela também peca em alguns aspectos com a realidade. Isso é, quando a gente projeta o potencial de um objeto, nós não temos certeza sobre aquela realização. E aquilo é muito hipotético, é especulativo. E o intuitivo extrovertido, ele às vezes não tem noção de que o que ele está vendo, o potencial, não tem tanto potencial assim. Então, às vezes, alguém que entra em muitos projetos porque se anima muito, mas desiste lá na metade, porque já está cansado, ele viu que não era aquilo que ele imaginava, ele não estava tão disposto assim a desenvolver a ideia dele, então é cansativo, porque no intuitivo extrovertido, ele tem uma sensação introvertida inferior, e a sensação introvertida inferior, ela é uma função de linearidade, ela se localiza na realidade de uma forma muito progressiva, de uma forma muito estável. Então, quando se projeta a ideia, quando se coloca na realidade, é preciso ter essa estabilidade, é preciso levar de uma forma linear, é preciso estar atento aos detalhes para fazer com que ela se concretize. Então, estando tão inferior, tão enraizado assim na consciência, ele descarta que precisa de todo esse trabalho para fazer a ideia acontecer, acaba deixando isso de lado e hiperdimensiona o quanto aquela ideia é valiosa.